Bom, o nome do seu livro, pegando aqui um outro assunto, é Corrupção da Linguagem e Corrupção do Caráter. Por que vocês pensaram nesse título e por que uma coisa levaria a outra? Olha, na verdade, o título foi um objeto de discussão entre a Nini, o editor e eu. A gente pensou em vários títulos. Na verdade, eu fui voto vencido, mas eu aceitei com resignação, porque eu confio neles. A gente pensou nesse título porque a gente não queria mostrar que esse comportamento ou que seria uma... É como se fosse um conflito geracional. Porque o título anterior, que eu tinha sugerido, sobretudo, mostrava um problema geracional. E não é exatamente um problema geracional, já que gerações como a minha e a sua também estão aderindo a isso, né? Não é um problema geracional. A geração atual, mais jovem, ela está dando cara a isso. Mas quem está endossando isso são gerações anteriores, né? Então, a gente pensou qual é o epicentro da dinâmica do woke. No caso, é a corrupção. Está corrompendo tanto a linguagem quanto o caráter. A linguagem, porque ela está começando a rediscutir como falam as pessoas e o que as pessoas falam, mesmo sabendo que não há problema no que as pessoas falam. Então, há uma estratégia de corromper a linguagem, que aí vai corromper, claro, o pensamento, né? A linguagem é um elemento central para o pensamento. Se você corrompe a linguagem, você já corrompeu o pensamento. E aí, fazendo isso sem um motivo plausível, que é o que acontece, você também está corrompendo o caráter. Você está abrindo mão de buscar a verdade, de trabalhar com a verdade, de trabalhar com a realidade para fazer uma outra coisa. Então, você está abrindo mão disso. É o que a gente conversava no começo. Só por que uma pessoa que é formada, intelectualizada, escolarizada, urbana, está falando que biologia não importa? Por que ela está falando isso? Ela sabe que importa. Entendi. Ela sabe que importa. Ela está fazendo isso em nome de uma outra coisa. Não é em nome de um fazer científico. A postura de negar a realidade e também negar a ciência, ele é basicamente anti-intelectual e, por si, claro, anti-científico. Ele está abrindo mão disso, ele sabe disso. Não é igual os meninos, como eu vou falar novamente, né? É como os meninos que a gente vê na internet, que é uma galera jovem, que tem uma ideia de uma utopia. Eles podem até realmente acreditar nisso, mas tem gente que sabe que tem um problema e está repetindo isso. Você fala, olha, aí realmente você tem razão, é corrupção do caráter mesmo. E isso, Marcelo, é uma coisa que me causa muita impaciência. Você, vamos dialogar. Isso tá para mostrar o ponto de vista. Você, olha, não é sobre isso, porque eu sei que você sabe que eu sei que você sabe. Por que a gente está fingindo? Isso me causa impaciência, porque né, a gente sabe que ela sabe. E ela sabe que eu sei. Entendeu? Que ela sabe. Que ela sabe. Eu tô assim. Eu sei disso. Por que a gente tem que ficar fingindo isso? Você tá abrindo. Mas você já mão. chegou a falar nesse termo com uma pessoa assim, para uma discussão? Olha, porque a gente podia, Paty, porque quando a pessoa. Né, você sabe como que a esquerda funciona, né, Marcelo? Quando vê que não está conseguindo derrubar a pessoa, ela tenta pelo menos puxar. Ainda mais pessoa tipo eu, porque eu sou mulher e negro. Então, olha que loucura bater em mim. Então, vai tentar puxar algum ponto de convergência. Só que eu já entendi que não há. Entendeu? Não há. A gente não pode, no máximo, fazer política. E o movimento que eles estão encampando, estão fazendo antipolítica. A política tem uma arte de conceder. Entendeu? Você vai conceder uma coisa para conseguir outra. Tem várias coisas nessa inclinação. Eles não querem conceder absolutamente nada. Absolutamente nada. Tem que ser no termo deles. Isso aí é um novo estágio de movimento social. Nenhum movimento que batalhou por qualquer coisa foi desse jeito. O próprio Lula, quando falou essa semana para os professores, né, que ele deu um passa-fora nos professores das universidades federais, não podia nem estar rindo, porque eu estou no grupo, eu sou técnica, então eu também estou no grupo do passa-fora, mas eu estou rindo porque foi engraçado. Eu estou no grupo que está no grupo, né? Ele falou que quando ele foi sindicalista, ele era aquele assim, por tudo ou nada, mas ele estava sempre negociando. 83% ou nada. 64% ou nada. Ou seja, ele vai baixando até chegar num ponto. Porque ele está negociando com o patrão. 83% ou nada. Não é isso. Então, 64% ou nada. É uma negociação.
Eles não fazem isso. Eles não querem atingir um meio termo. Eles querem atingir a rendição. Tem que ser nos termos dele. Tanto que o aliado de hoje deles pode ser o adversário de amanhã, a depender do que fala. Há inúmeros exemplos disso. A Chimamanda, por exemplo, a escritora nigeriana, a gente cita no livro, ela é uma aliada das mulheres trans, ela só fez uma consideração em público que é óbvia para qualquer pessoa. Ela não está com o caráter dela corrompido. Então, ela falou assim, olha, eu acho que as mulheres trans podem ser mulheres, mas há uma materialidade biológica. Ela falou só isso. Pronto. Caiu o mundo em cima dela. O mundo caiu. Ela foi perseguida, como a J.K. Rowling tem sido perseguida nos últimos anos. Foi perseguida, ameaçada de morte. O filho dela foi ameaçado de morte. Ativistas trans foram no perfil dela na rede falar que a mãe dela morreu porque tinha desgosto dela, porque ela era transfóbica. Isso tudo porque ela falou que biologia importa para a realidade feminina. Ela falou isso. Só isso. Ela não tem como falar ao contrário, porque importa. E aí o que aconteceu? Olha que interessante. Ela virou tipo The Champion pela liberdade de expressão. Entendeu? Ela começou a fazer um mini tour na Europa, dando palestra sobre liberdade de expressão. Ou seja, ela virou de aliada, foi para inimiga, porque ela só falou isso. E numa entrevista seguinte, né, ela falou que ela foi perguntada, né, sobre essa questão, ela está sendo perseguida pelo trans e tal. Ela falou assim, olha só, eu não vou pedir desculpa, não pedirei desculpa sobre isso, porque eu acho que eu estou correta, e eu quero perguntar, se o meu irmão é um negão de 1,90 m, se ele falar aqui que ele é uma mulher, eu vou ter que aceitar que ele é uma mulher? Ela falou isso na entrevista. Então, ela saiu do armário total. Falou, não, eu vou ter que aceitar que ele é uma mulher, ele vai entrar no banheiro junto comigo, ele é enorme, ele é um homem, entendeu? Ele é muito grande, um homem, ele vai falar que é uma mulher, eu vou aceitar que ele é uma mulher? Eu tenho que aceitar que ele é uma mulher? Então, por conta desse questionamento, ela virou inimiga. Ela tinha orientandas trans que se viraram contra ela. Ela conta em carta, né? Ela fez uma carta, assim, que chama uma orientanda de curso que ela dá na Nigéria, que era trans, que ela recebeu a menina em casa, como fosse filha dela e tal. Aí saiu essa coisa do ataque, a menina se virou contra ela, entendeu? Nossa. Então, Deu assim... que reviravolta, hein? Virou inimiga. Aqui no Brasil também aconteceu isso com a Djamila Ribeiro. Quando a Djamila Ribeiro fez a coluna que ela é contrária à expressão pessoas que menstruam, a mesma coisa. Do dia para a noite, ela virou de aliada, virou inimiga. E as pessoas queriam que ela pedisse desculpa, porque ela se enganou. Aí ela fez um vídeo, como a Chimamanda fez, falou, eu não vou pedir desculpa. Não pedirei desculpa, porque falar pessoas que menstruam reduz as mulheres. As mulheres são muito mais que isso. Eu não vou aceitar, vocês têm que aceitar o dissenso. Aí ela começou a fazer o discurso que a gente reconheceria como liberdade de expressão, a defesa pela liberdade de expressão. Eu sou uma intelectual, eu tenho direito ao dissenso, eu não posso estar escondendo o que eu penso, porque vocês se magoam, vocês têm que ir atrás dos transfóbicos de verdade. Né? Então, ela colocou, e ela virou inimiga. De um dia para o outro. Um aspecto que a gente marcou no livro é que o ativismo woke ele tem uma natureza fratricida, né? Porque eles se matam entre eles. Eles não são uma ilha de grandes aliados juntos. Ou seja, eles também brigam entre eles. E muito, não, eles se matam entre eles. Uma tribo mata com a outra, né? Porque eles têm um aspecto tribal. Então, uma tribo LGBT. Aí, dentro do LGBT, tem a tribo LGB e tem a tribo dos Teios. Que aí uma não fala com a outra, né? Não vai se dar bem com a outra. Aí tem a tribo dos homossexuais negros. Aí tem a tribo dos transexuais negros. Aí eu imagino que lá na Ilha do Teu tem várias ilhotas de boiceta, trans, masculino, não binário. Então, assim, uma elimina a outra, porque elas são excludentes.
Entendeu? Uma vai eliminando a outra, uma vai brigando com a outra. Pode parecer que todo mundo está do mesmo lado, tem essa aglutinação de pauta, né? Por uma sociedade includente, antirracista e tal, né? Enfim, né? Vários os adjetivos, como se fossem todos um conjunto da mesma espinha dorsal de pauta, mas não é. Não é, porque os grupos eles brigam entre si. Né? Eles brigam entre si. Aqui, com a Djamila aconteceu uma coisa, a gente citou no livro também. Teve um rapaz que é youtuber, eu esqueci o nome dele. Ele se veste de mulher, fala de sociologia, eu esqueci o nome dele. E aí ele ganhou o prêmio de Mulher do Ano de uma federação aqui em São Paulo. E aí a Djamila ficou irada. Falou assim, como assim vocês estão dando um prêmio de Mulher do Ano para um homem? Aí esse questionamento da Djamila deixou o pessoal dos TEIs irados, entendeu? Assim, como assim você não está achando que travesti não é mulher? Então, aí, tá vendo? Ou seja, eles vão brigando entre eles, porque é uma natureza fratricida. A intenção não é incluir, a intenção é que as pessoas engulam na marra o que se quer. O que é a rendição, não tem um efeito político real. Né? E um aspecto também interessante, além dessa natureza de se eliminar, é que eles não têm um projeto de mudança sistêmica, como foi em outros momentos dos movimentos identitários passados. Tinha uma utopia, falando assim, olha, a gente quer fazer uma mudança na sociedade. Eles não estão fazendo uma mudança na sociedade. Eles estão entrando nos buracos das sociedades e promovendo beligerâncias. Eles não estão promovendo mudança estrutural. Eles estão promovendo conflitos. Conflito. Né? E aí, a que a gente perguntou no final, né, assim, encaminhando para a conclusão do livro, o que rendeu dessa beligerância? O que rendeu? Qual é o produto que foi atingido com essas beligerâncias que foram plantadas em várias quinas da sociedade? O que aconteceu? Teve algum sucesso? Menos trans passaram a ser assassinados? Menos negros passaram a ser discriminados? O que aconteceu? Não aconteceu nada. Entendi. Não aconteceu nada. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.